Só um minutinho. Isso. Se alguém, por acaso, ver, ou Elaine, ou puder, eu vou entrar na tela inteira, e aí talvez eu não enxergue quando as pessoas acessarem aí para poder eu selecionar para poder entrar. Aí vocês dão um toque, fazendo favor. Bom, nós estamos estudando o livro da Gênesis, né? E aí, para quem não acompanhou semana passada, nós estamos nessa Gênesis da FEAL, que é da terceira edição, a tradução da terceira e da quarta edição, que é lá do original. Então, eu consegui agora pegar ela em texto e eu colei aqui para a gente poder acompanhar. Nós estamos no capítulo 15, os milagres do Evangelho, curas, né? Nós estudamos semana passada o item 10, o item 11, né? E agora é o cego de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, o qual lhe pedia para tocá-lo. E tomando o cego pela mão, conduziu para fora da aldeia, passou saliva sobre os olhos e, tendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Esse homem, observando, disse-lhe: eu vejo caminhar homens que me parecem como árvores. Jesus colocou-lhe ainda uma vez a mão sobre os olhos, e ele começou a ver melhor. E afinal, ele foi totalmente curado, pois via distintamente todas as coisas. Ele o enviou em seguida para sua casa e lhe disse: ide-vos para a vossa casa, e se voltardes à aldeia, não direis a ninguém o que vos aconteceu. Isso está em São Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. E Kardec vai comentar essa cura. Aqui, o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual. E por efeito de uma ação firme, reiterada, embora mais rápida, do que a magnetização comum. Lembrando, como nós vimos semana passada, a magnetização comum é o magnetismo animal, né? É o magnetismo mesmérico, né? É o passe magnético. Né? A primeira sensação desse homem é a que experimentam os cegos, recobrando a luz. Por um efeito óptico, os objetos lhe pareciam de uma grandeza desmensurada. E eu fiquei lendo sobre esse texto. Na verdade, na sequência, Kardec já vai colocar a cura do paralítico, né? Nós vamos passar, mas só para fazer uma introdução, se nós compreendermos o que foi falado na semana passada, de como processa, né, todo o magnetismo, da onde ele se dá e como que acontece a mediunidade de cura, vai ficar bem claro como que funciona o processo, né, e como se deu esse processo. Procurando agora na Bíblia, porque tem algumas letras, né, admitir aqui, tem algumas letras de música, por exemplo, né, com saliva e lodo, né, ele curava um cego, e aonde está essa parte de saliva e lodo? Está em João, lá na frente, eu peguei aqui, essa passagem, em João 9, só um minutinho, que faz esse barulhinho aí, eu preciso acessar aqui. É o Edson.
Então, eu fui pegando aqui na Bíblia, né, para ver que Kardec não faz nenhum comentário em relação à saliva. E nenhum comentário, né, de outra passagem lá em João, que ele vai falar que jogou saliva e pegou o lodo para poder curar. Mas também existem outras passagens de cura, né? Por exemplo, como em Mateus, cura de 2 cegos, 9:29. Tocou então os olhos dele, dizendo, conforme a vossa fé seja feito a vós. Então não teve, nessa cura aqui de Mateus 9:29, não tem saliva e não tem lodo. Simplesmente Jesus toca. Mais para frente um pouquinho, nós vamos ter aí em Mateus, Jesus e Beelzebul, lá na frente. Ele vai curar também, que ele estava endemoniado e cego, e ele cura com a imposição das mãos. Depois, outra cura que vai acontecer, isso vai se dar na cura do cego, né? Marcos 8, que é esse que passa aqui. Nós vamos ter um outro, o cego de Jericó, Marcos 10, ele fala assim, Jesus, 10:51. Que queres que eu te faça? Pergunta o Rabi. E ele fala, que eu volte a ver. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Nesse caso aqui, não tinha nem imposição de mão, nem saliva, nem lodo. E vai ter outras, né? Lucas 18, por exemplo. Lucas 18, 29, onde ele recobra também a visão, né, dessa... Deixa eu ver se é 18, 29, espera só um pouquinho. Eu acabei descobrindo aqui, na tradução do Haroldo, por exemplo, no Lucas 35, Lucas 18:35, na do Haroldo não tem. Né? Depois eu até preciso avisar ele. Tem 3, 4 Bíblias que eu tenho aqui em casa, tem 18:35, nessa tradução do Novo Testamento do Haroldo, ele não saiu essa parte, que é o cego na entrada de Jericó. Né? Ele pergunta, o que queres que eu faça? E ele respondeu, Senhor, que eu possa ver. Jesus lhe disse, vê de novo, tua fé te salvou. Né? Então aqui também só foi pela palavra, não teve a saliva e não teve o lodo. Eu acho que por esse motivo, Kardec, ele vai falar enfaticamente que aqui o efeito é o efeito magnético, que é evidente, como ele está afirmando no item 13. Né? A cura não foi instantânea, mas gradual, e por efeito de uma ação firme e reiterada, embora mais rápida do que na magnetização. Se nós formos voltar aqui um pouquinho, né, o que nós comentamos semana passada, vou passar aqui, ó, no item 33, no capítulo 14, os fluidos, né, nesse mesmo livro, vai falar que a ação magnética pode produzir de várias maneiras. Primeiro, pelo fluido do magnetizador, que é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano. Né? Nós vimos semana passada isso, cuja ação está subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. E esse fluido, lembrando, ele é inerente ao perispírito, tanto do perispírito do encarnado, como do perispírito do desencarnado. No segundo caso, o fluido dos espíritos agem sobre o encarnado diretamente e sem intermediário, sem o paticista, sem o médium de cura, para curar ou acalmar um sofrimento, que nem sempre, como a gente comentou, e acho que a Márcia, se eu não me engano, fez a colocação, né, que nem todos curam e também precisa ter, às vezes, aquele merecimento, vamos dizer assim, né, mas é que tem que ter uma finalidade útil à cura para que tenha uma transformação moral.
né? Então, você pode ter um alento, um lenitivo do sofrimento, mas você pode também ter a cura, e isso pode acontecer do magnetizador do humano, né, que é o passe que nós aplicamos na casa, pode ser pelos fluidos dos espíritos diretamente, sem o intermédio sem intermediário, e como nós comentamos semana passada, nós vamos ter um terceiro, que é pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhe serve de condutor, que aí é o magnetismo misto. O que é o magnetismo misto? É o semi-espiritual, ou humano espiritual, né? É o fluido espiritual combinado com o humano, que dá a esse último as qualidades que lhe faltam. Então, se nós estivermos dando um passe em alguém, eu tenho o meu fluido do meu perispírito irradiando, que é o humano, mais o fluido espiritual do meu anjo da guarda do assistido, ou dos trabalhadores da casa, ou os prepostos do Cristo. Então, essa faculdade de curar, pela ação fluídica, ela pode, inclusive, se desenvolver pelo exercício. Por que eu estou colocando isso? Para a gente entender que muitas vezes, se a gente fizermos só um olhar que a cura está na saliva ou está no barro, de repente nós estamos distorcendo todo o ensinamento que o Espiritismo está nos trazendo, né? Se nós, eu já vi várias reportagens, por exemplo, não sei se é no método de São Paulo, eu acho que era Dr. Fritz, que transmitia as curas, lá fazia as curas, e ele usava um monte de líquido, ele fazia com que a pessoa bebia um pouco de uma coisa, ele fazia alguns trejeitos, e ele, no repórter, né, ele mesmo explicou aquela vez que ele fazia aquilo mais para impressionar as pessoas e chamar a atenção, mas que não tinha muita finalidade aquilo. E as coisas, se nós entendermos o processo de cura através do magnetismo, né, nós vamos ver que mesmo nas curas de Arigó, e tudo aquilo que ele fazia, né, também tinha um cunho de chamar a atenção. Às vezes, nós temos aí as curas em Franca ou em outras cidades, né, que às vezes as pessoas passam algum líquido, põe um esparadrapo, faz isso, faz aquilo, mas se nós entendermos o que está acontecendo, né, pelo magnetismo, essa cura, como está colocando aqui na Revista Espírita de 1867, né, que esse senhor que está dando a comunicação, ele ocupou-se na vida prática do magnetismo, né, de um ponto de vista exclusivamente material. E ele vai colocando isso na revista. Isso é 12 de maio, na Revista Espírita de 1867. E ele vai falar assim: a cura se deve às causas excessivamente variáveis. Tal moléstia tratada de tal maneira cede ante a força de ação material. Tal outra, que é idêntica, mas menos acentuada, não experimenta qualquer melhora. Embora os meios curativos empregados talvez sejam ainda mais poderosos. A que se deve, então, essa variação de influência? A uma causa ignorada pela maioria dos magnetizadores, que não investem senão nos princípios mórbidos materiais. Eles são consequências da situação moral do indivíduo. A doença, afirma ele, material é um efeito. Para destruí-lo, não basta atacá-lo, não basta atacar o efeito para destruir ou combater uma doença material. Agarrá-lo corpo a corpo e aniquilar. Pressentindo a causa, ela produzirá novos efeitos mórbidos quando estiver afastada da ação curativa. O fluido transmissor de saúde no magnetismo é um intermediário entre a matéria e a parte espiritual do ser, o que poderia comparar-se ao perispírito.
ele une dois corpos, um ao outro, e é um ponto sobre o qual passam os elementos que devem trazer a cura nos órgãos doentes, sendo um intermediário entre o espírito e a matéria, em consequência da sua composição molecular. Esse fluido pode transmitir tão bem uma influência espiritual quanto uma influência puramente animal. Isso aqui, a gente estava num esforço estudando os fluidos semana passada, né, de como que funcionava o processo de cura. O espiritismo não é, pois, senão o magnetismo espiritual. E o magnetismo não é outra coisa senão o espiritismo humano. Né? Então ele vai falando, eu não vou ler tudo aqui, mas de tudo isso ele conclui que o magnetismo desenvolvido pelo espiritismo é a chave mestra da saúde moral e material da humanidade futura. Mais para frente um pouco, né, as curas, isso nós vamos encontrar lá na Gênesis, nos milagres dos evangelhos, né, com a prova, no item 33, onde eu sublinhei com o quadradinho, a prova da participação de uma inteligência oculta, em tal caso, ressalta de um fato material, são as múltiplas curas radicais obtidas, em alguns centros espíritas, pela evocação e doutrinação dos espíritos sucessores, sem magnetização, nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente e a grande distância desse. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados então demônios, que lhe bastava ordenar se retirasse para que não pudesse resistir a essa injunção. Nós vamos ter uma comunicação aqui, eu não vou me alongar aqui para não ficar muito cansativo, né? Eu vou voltar lá para onde a gente estava. Mas também na Revista Espírita nós vamos ter uma comunicação de Mesmer, que ele vai falar que aquela fala que a gente encontra, o mundo dos espíritos não é um reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino do além-túmulo. Isso vem de uma comunicação na Revista Espírita de Mesmer. Isso está em 14 de outubro de 1864, né, pelo senhor Delany, que era o médium. E o Mesmer vai falar assim: a vontade tanto desenvolve o fluido animal quanto o espiritual. Porque, como todos sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que é aquela primeira maneira de acontecer o magnetismo é o magnetismo puramente animal. Depois o magnetismo espiritual, que conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Ou um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Então, quando Kardec coloca na Gênesis aqueles 3 itens, vou voltar aqui para a gente ver, aqueles 3, aqui no item 33, a ação magnética pode se produzir de várias maneiras, 1, 2 e 3, né? Ou pelo fluido do magnetizador, ou pelo fluido do espírito, ou a mistura dos dois, ele está tirando dessas comunicações. Lá na Revista Espírita de Mesmer e desse Kinemante, que era uma pessoa que também conheceu muito magnetismo na época de Mesmer. Então, nós vamos ter aqui essa vontade, né, sendo explicada, e nós temos no fechamento, depois, tem 2 comunicações de Mesmer, e depois tem uma comunicação de Paulo Apóstolo, lá na Revista Espírita, nessa mesma data aqui, de 14 de outubro de 1864, né? Uma palavra sobre os médiuns curadores, nos diz Paulo, dos quais acabais de falar. Eles estão todos nas mais louváveis disposições. Eles têm a fé que transporta montanhas,
o desinteresse que purifica, e os atos da vida, e a humildade que o santifica. E lá no finalzinho ele vai falar assim, que a doçura constante do Cristo, sua submissão à vontade de seu Pai, sua perfeita abnegação, são os mais belos modelos de vontade que se pode propor como exemplo. Então, Kardec, ele vai falar nessa cura do cego de Betsaida, né, que Jesus colocou a saliva. Tem algumas traduções que falam assim, que Jesus cuspiu no olho. Tem vários, eu procurei aqui umas 10 traduções diferentes, e cada uma é de um jeito. Kardec optou por essa, que passou saliva sobre os olhos. E tendo-lhe imposto a mão, perguntou-lhe se via alguma coisa. Né? E aí, ele reiterou o processo, colocou a mão de novo, né? E afinal, ele estava totalmente curado. E Kardec afirma que aqui o efeito magnético é evidente. Então, o efeito não está nem no lodo e nem na saliva, está no magnetismo que foi utilizado, que essa cura não foi instantânea. Então, eu não sei se alguém quiser comentar alguma coisa em relação a isso, né? Ou se alguém escreveu e quiser falar que eu não consigo ver agora, pode interromper e a gente vai tentando compreender o processo. Eu acho que mais importante do que passar correndo é a gente tentar compreender como é que está se processando todo o mecanismo. Talvez aqui, nessa do paralítico, vai esclarecendo um pouco mais. Né? No item 14, no capítulo 15, continuando, Jesus, estando dentro de um barco, atravessou o lago e veio para a sua cidade, Cafarnaum. E como lhe tivessem apresentado um paralítico deitado sobre o leito, Jesus, vendo sua fé, disse a esse paralítico: meu filho, tende confiança, vossos pecados vos são absolvidos. Logo, alguns dos escribas disseram entre si: este homem blasfema. Mas Jesus, tendo conhecimento do que eles pensavam, disse-lhes: por que tendes maus pensamentos dentro dos vossos corações? Pois o que é mais fácil de se dizer, vossos pecados vos estão perdoados, ou dizer, levantai-vos e andai? Ora, a fim de que vos saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de absorver os pecados, levantai-vos. Disse então ao paralítico: conduzi vosso leito e ide com ele para a vossa casa. O paralítico levantou-se logo e se foi para a sua casa. E o povo, vendo esse milagre, ficou cheio de temor e rendeu glórias a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. E ele vai, no 15, ele vai comentar. Kardec vai fazer os comentários dessa passagem. O que poderia significar essas palavras? Vossos pecados vos serão perdoados. E a quem poderia ela servir para a cura? O Espiritismo dá a chave, como de uma infinidade de outras palavras, incompreendidas até esse dia. Ele nos ensina pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado, e que sofremos na vida presente as consequências das faltas que tenhamos cometido em uma existência anterior, sendo as diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se tenha pago o débito das imperfeições. Tem uma nota aqui do editor dessa expiação, dessa frequente expiações. Expiações são provas escolhidas pelo espírito imperfeito
com o objetivo de superar suas imperfeições pelo descondicionamento de seus hábitos equivocados, que foram adquiridos e se tornam vícios. Isso ocorre depois de se conscientizar de que seu sofrimento é inerente à sua imperfeição e de que pode superá-lo pela força de sua vontade, nas oportunidades das reencarnações que se seguem. Nós vamos desenvolver um pouco esse tema para podermos ir compreendendo, né? Eu não sei se eu ando... Vamos lá. Eles nos ensinam, pela lei da pluralidade da existência, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado. E essas expiações, nós vamos ver um pouquinho para frente, como que ela vai se dar. Nós estudamos no domingo, né, que todo o processo reencarnatório nós participamos, né? Claro que já numa condição já de livre-arbítrio, né? Não nas primeiras encarnações lá, que às vezes a gente não tem nem o desenvolvimento moral e nem intelectual ainda, né? Lembram lá de domingo? Porque às vezes não é nem na centésima e na milésima encarnação que o espírito vai desenvolver o livre-arbítrio. Ele vai fazer isso quando ele ganha esse condicionamento com o uso da inteligência e do desenvolvimento moral. Por isso que foi criado simples e ignorante. Nós vamos ver isso aqui. Só estou adiantando um pouquinho. Então, a expiação, ela é uma prova escolhida por nós. Se eu tenho um vício, vamos falar que tenho um vício com álcool, com droga, ou qualquer outro tipo de vício. E eu vou vários anos me envolvendo ali com a bebida, com as coisas desregradas. E mais ali, aquilo para mim era normal. Quando que eu vou me descondicionar desses hábitos que eu estou adquirindo? Quando eu me conscientizar. Quando eu cair em si, que eu ver que aquilo está fazendo mal para mim, mal para os outros, eu vou começar a querer me modificar. Então, tem situações que, às vezes, a espiritualidade vai falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, eles vêm nos orientar. Né? Mas, às vezes, eles vão deixar a gente seguir. Por quê? Porque eles nos odeiam? Porque eles querem ver a nossa desgraça? Não. Porque precisa a consciência nossa despertar para ver que nós estamos naquele ato, naquele hábito errado. E ali nós estamos na imperfeição ainda. Então nós estamos corrigindo isso. E quem tem condição de corrigir isso? Para ter uma expiação. Não é para qualquer um. Se nós entendermos o processo, só estou dando uma introdução para a gente poder desenvolver, que eu acho que é muito importante esse tema. Se nós chegarmos do outro lado, consciente da vida inteira errada que nós fizemos, ou de parte que nós fizemos dela, dos prejuízos que nós causamos para nós mesmos ou para um outro, e eu vejo lá o erro que eu fiz, qual que é a minha vontade assim mais natural? É de reparar. É de corrigir aquilo. É de resgatar. É nesse sentido que entra a expiação. E Kardec vai comentar isso um pouquinho para frente. Vamos só acabar aqui, a gente volta nesse tema. Né? Então, frequente expiações do passado. E que sofremos na vida presente as consequências das faltas que tenhamos cometido em uma existência anterior, sendo as diferentes existências solidárias umas às outras, até que se tenha pago o débito das imperfeições. Se, pois, continua Kardec, a doença desse homem era uma punição pelo mal que ele houvera cometido, dizendo-lhe, vossos pecados vos foram perdoados, era como se lhe dizer, tendes pago vossa dívida. A causa de vossa doença está extinta. Por vossa fé, por vossa vontade presente. Em consequência, vós mereceis ser liberto da vossa doença.
É por isso, Kardec está falando, que ele disse aos escribas, tão fácil é dizer, vossos pecados são perdoados, como levantai-vos e caminhai. Porque isso causa a mesma coisa. A causa cessando, né, o efeito deve cessar. Olha que lição que Kardec está trazendo. A causa cessando, o efeito deve cessar. Então, tanto faz. Se os pecados, se os erros foram ajustados, se a desarmonia foi harmonizado, se o desequilíbrio voltou ao equilíbrio, levanta e caminha. Porque cessou a causa da imperfeição. E os nossos sofrimentos, nos diz a espiritualidade, elas são inerentes às imperfeições. Quando acaba o sofrimento? Quando cessar aquela imperfeição. Então, se cessou a causa, cessa o efeito. É uma lógica que Kardec está trazendo. É o mesmo caso de um prisioneiro, ao qual dissemos, vosso crime está expiado. Olha, você já pagou 10 anos de sentença, você já expiou. E, portanto, você está perdoado perante a lei. Você agora é livre, pode sair da prisão. Esse é o sentido da expiação. Um sentido que Kardec traz de uma expiação com uma visão sublimada de um reequilíbrio de forças que nós desequilibramos, mas que nós somos o agente que estamos querendo resolver o processo. Então, na escolha da minha reencarnação, eu escolho aquela dificuldade, porque naquela dificuldade é que eu preciso vencer, e não um castigo de Deus, né? Se a gente vê aqui no capítulo 11, né, o item 25, onde melhor se compara no Espiritismo a luta do espírito em suas provas na vida, como uma escola de aplicação. Na França, desde o século XIX, era uma instituição de ensino superior destinada a especializar profissionalmente os alunos já diplomados. É assim que cada existência é um passo adiante no caminho do progresso. Uma espécie de escola de aplicação. Eu vou voltar aqui, nós estamos dentro da Gênesis, no capítulo 11, no item reencarnação, destacando o item 25 para a gente compreender isso. Mas, afirma lá a espiritualidade, mas a encarnação do espírito não é nem constante, nem perpétua. Então, a nossa encarnação não é nem constante e nem perpétua. É apenas transitória. É muito importante isso. Nossas encarnações, elas não são nem constante nem perpétua. É apenas transitória. Deixando um corpo, ele não retorna um outro instantaneamente. Por isso que não é constante. Não é igual no reino animal, onde o animal ele não tem o livre-arbítrio, ele não consegue ter opção de escolha. Então, a reencarnação é quase que compulsória. Ele desencarna e reencarna. Por quê? Porque ele não tem a inteligência desenvolvida de forma contínua para ele aprender por si mesmo. Então, o animal precisa das provas, das expiações, né, das dificuldades do corpo, para ele poder aprender. E aí ele vai desenvolvendo a inteligência. E aí ele vai tomando ações. A doutora Irvênia falou muito bem sobre isso. Então, ele vai tendo uma inteligência rudimentar, né, mas ela não é contínua. Então, quando nós, já espíritos com livre-arbítrio, deixamos um corpo, ele não retorna num outro instante. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual.
que é a sua vida normal, de tal modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparada àquela dos tempos que ele passa no estado de espírito livre. Vou ler de novo. O nosso tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparada àquela dos tempos que nós passamos em estado de espírito livres, ou sem a carne. No intervalo das encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aproveita para seu adiantamento os conhecimentos e as experiências adquiridas durante a vida corporal. Falamos do espírito chegado ao estado de alma humana, tendo a liberdade de ação e a consciência de seus atos. Aí, o que nós fazemos lá? Olha o que Kardec está trazendo. Nós examinamos o que fez durante a sua estada terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, elabora seus planos e toma resoluções pelas quais conta conduzir-se em uma nova existência, tratando de fazer o melhor. É assim que cada existência é um passo adiante no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Por isso que Kardec estava trazendo, né, que a encarnação dele, a causa cessando, o efeito cessa. Porque o nosso sofrimento é inerente àquela imperfeição. Se eu sofro, vamos pegar o pessoal aqui da Cracolândia, eles estão num sofrimento atroz, porque eles estão lá naquele subjugo daquela dependência química e psíquica, daquela substância que eles buscam incessantemente. Aquela imperfeição é o resultado da causa do sofrimento. A partir do momento que ele cair em si, que ele refletir e tiver um desejo ardente de mudar, ele vai estar com o primeiro passo para cessar a imperfeição, que naquele caso é o uso abusivo das drogas. Então, se ele tirar as drogas da vida dele, ele está praticamente saindo daquele inferno. Ah, ele é um espírito perfeito e superior por causa disso? Não. Mas aquele sofrimento inerente àquele abuso, daquele hábito desregrado, da droga, que nós estamos dando exemplo, ele vai cessar quando ele cessar de usar. Vai ter consequência? Claro. Vai ter resquícios físicos a ajustar? Óbvio. Né? Se fumar 10 anos, 15 anos, 30 anos, se você para de fumar, você melhora aquele processo. Mas vai levar um tempo até o equilíbrio total acontecer. Então, o nosso sofrimento é inerente a essa imperfeição. É isso que está trazendo aqui no processo da encarnação no item 25. E Kardec continua, né? A encarnação não é, em absoluto, normalmente, uma punição para os espíritos. Olha o que Kardec está colocando aqui. Quando a gente, toda hora, né, nós estamos falando, olha, Deus não castiga, Deus não pune. Espera um pouquinho que chegou alguém aqui, o Luciano. Só um minutinho. Deus não pune, Deus não castiga. No capítulo 11, lá do item reencarnação, item 25, vai estar lá. A encarnação não é, em absoluto, normalmente uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Kardec afasta, por essa definição, os dogmas das religiões ancestrais. Tanto, até o budismo e o hinduísmo, que consideravam toda a encarnação como um castigo causado pelo erro original, de uma alma originalmente justa, sábia e virtuosa. Para o espiritismo, a reencarnação é um processo natural e progressivo, desde simples e ignorante, meio pelo qual o espírito adquire progressivamente, por seu esforço,
suas faculdades. Quais dela? Inteligência, livre-arbítrio, senso moral e virtudes. Depois de centenas de vidas, nas quais elabora a consciência de si mesmo, o mal é um abuso das paixões e do instinto, a partir de um desvio de finalidade da inteligência, criando hábitos que são as imperfeições. Essa condição, trilhada por alguns, pedirá conscientização e condicionamento, denominados arrependimento, expiação e reparação, nas palavras de Allan Kardec. O sofrimento moral é, então, inerente a essa condição de imperfeição. O primeiro dura enquanto dura o segundo, e cessará quando for superado. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa. Isso é, subtrai-se à influência da matéria, depura-se. Sua vida espiritualiza, suas faculdades e as suas percepções se ampliam. Sua felicidade está em razão do progresso completo. Mas, como age de acordo com o seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar seu avanço. Prolonga, por consequência, a duração de suas encarnações materiais, que se transformam para ele em punição. Quando vai ter uma punição? Se a gente reiterar insistentemente no mal, vai chegar uma hora que o nosso livre-arbítrio vai ser cassado. Nós temos isso nos relatos, renúncia, por exemplo. Né? Foi dado várias chances. E vai ter uma hora que, às vezes, vai ter que ser cassado o livre-arbítrio. Porque depois de várias oportunidades que Deus nos proporciona, a gente está só invertendo no mal. Então, às vezes, aí vai ter uma punição da lei, porque se enfia tanto o dedo na tomada que uma hora você vai tomar choque. Né? E aí vai endurecer o braço. Mas, o que eu quero chamar a atenção aqui é que nem é sempre assim. Na maioria das vezes, nós que entendemos e passamos lá do outro lado um tempo considerável, como afirma Kardec, nós passamos em revista todos os erros e todos os abusos que cometemos. E é natural, com a inteligência desenvolvida, com o livre-arbítrio sendo desenvolvido, nós queremos reparar aquele erro. Porque eu entendi todo o abuso que eu fiz com aquele irmão, ou com mim mesmo. Então, quando eu venho com uma prova de restrição física, nós temos que olhar que essa pessoa não está sendo punida por Deus. Essa pessoa, ela está numa condição que eu não sei se eu tenho. Imagina, né, o gigante lá, o deitado, Jerônimo Mendonça, numa prova dele lá, ele se sujeitando a passar uma existência quase que por 30, 40 anos tetraplégico. Como que nós, ou eu fico me perguntando, como que eu iria suportar uma prova dessa? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu tenho força espiritual, vontade firme, e o meu livre-arbítrio vai suportar, né, com a minha fé, com essa vontade de encarar uma dificuldade dessa? Então, quando eu leio isso e vejo a grandeza de um espírito que está escolhendo uma prova de dificuldade física ou de dificuldade material, nós temos que entender que esse espírito ele pode ser muito mais avançado, muito mais inteligente e ter muito mais tônus moral do que eu. E às vezes eu estou julgando. Eu estou ali ridicularizando. Então, muitos já estão com a condição de vir com restrições físicas. E isso não quer dizer que eles estão sendo punidos por Deus, que eles são espíritos inferiores,
espíritos completamente endividados, espíritos... Não. Eles estão numa condição tamanha que conseguiram agora, nessa existência, pedir uma vida que vai sublimar algumas virtudes que nós não vamos dar conta de conseguir tendo os dedinhos bonitinhos, os bracinhos bonitinhos, os olhinhos bonitinhos, porque ainda nós não estamos preparados para enfrentar. É a mesma coisa, aquela pessoa que é um alcoólatra, e aí a Uneilar está fazendo um trabalho bonito, né? O Paulinho, o Sérgio, a Célia, começaram um trabalho junto com o grupo do AA lá no Boa Vista. Agora, vamos comparar. Quem que é a pessoa que vai lá dar o voto, né? Eu sou um adicto, eu não bebo mais. Para chegar nessa condição, esse espírito, ele teve que passar por muita luta, por muita contrariedade. Ele tem que rever todo um processo de equívocos e aceitar um novo momento. Então, aquele que está lá dando voto, ele está numa condição tamanha que aquele que está na rua ou achando que está bebendo socialmente tá muito mais atrás. Então, quando a gente começa a fazer essas comparações que Kardec fazia, nós vamos entender que quando cessa o processo da imperfeição, cessa a necessidade da doença, porque aí a cura se completa. Então, por isso que Jesus falou, né? Olha, levanta, o paralítico, levanta e anda. Teus pecados estão absolvidos. Então, na nota de rodapé, assim como o sofrimento moral é inerente à imperfeição, isso está lá no Céu e Inferno, nós temos metade do livro do Céu e Inferno para poder ler, uma obra às vezes esquecida no movimento espírita, né, que vai lá, está relatando N casos de pessoas comuns aos nossos olhos, mas com uma grandeza espiritual tamanha que a desencarne já tem lucidez do outro lado. Pessoas que, se a gente for analisar a vida, a gente julgaria como vidas desregradas, por exemplo, porque a gente não tem o olho de ver. E nós vamos ver vários relatos de pessoas que eram tidas pela sociedade como pessoas de alto saber, de alto calibre moral, de altas virtudes, chega no plano espiritual quase que com deficiente lá. Porque para Deus e a espiritualidade, ela está vendo a intenção, está vendo todo o comprometimento, todo o esforço de melhora. Melhora de quem? Da minha imperfeição, porque a régua sou eu mesmo. Quem tem capacidade de avaliar se eu estou me melhorando ou não? Eu. E a espiritualidade que me conhece. Porque vai na melhora da minha luta, porque eu tenho que melhorar aquilo que eu tenho que corrigir, porque aquilo que eu já corrigi, eu não tenho muito trabalho para fazer. Eu tenho que focar na onde eu tenho mais imperfeição. Aí eu vou conquistando felicidade. Aí eu vou conquistando, né, companhia espiritual que vai me ajudar. Então, nesse sentido, né, nós vamos ir compreendendo, talvez, essa cura. Né, falta 5 minutos, 6 minutos. Eu vou parar. Eu quis fazer também um jeito para dar uma provocada, para que a gente pudesse despertar, às vezes até pelo choque, será que é isso? Será que não é isso? O que o Arthur está falando? Será que é desse jeito? Será que não é? A proposta é que a gente possa estudar junto, buscar nesses itens, buscar na Gênesis, numa boa tradução. Né? Você vê, comentei agora aqui, como a gente tem que ter cuidado, mesmo na tradução do Haroldo do Novo Testamento, não tem uma passagem de uma cura de um cego, né? Descobri isso hoje. Né? Então, tem traduções que às vezes escapam, não é por maldade, às vezes o editor ali errou,
Mas também tem umas que é por maldade, então nós precisamos estar atentos. Estar atento às traduções. Nós temos a tradução aqui de Herculano Pires, por exemplo, aqui vou pegar aqui, Livro dos Espíritos. O Herculano traduziu, aí ele coloca aqui, ó, versão inalterada do original. E eu ficava me perguntando por que, que o Herculano fica escrevendo esse negócio. Né? E aí, a hora que a gente vai aprofundando na literatura, nós vamos vendo os equívocos e os erros de palavra que nos induz a não compreender bem o processo. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, tá, é só clicar a Glaucia, aperta no botãozinho aí. Né? Se alguém quiser comentar, ou fazer a prece, a gente também pode fazer a prece e de repente encerrar, né? Pode ser? Tá todo mundo quietinho. Vocês estão aí ainda, não? Né? Então vamos agradecer a Deus, pedindo a Jesus o amparo, a proteção a todos nós. Que possamos, nesses momentos, Senhor, envolvidos pelos fluidos espirituais dos trabalhadores da casa, dos nossos anjos da guarda, que essa luz possa ser derramada por toda a nossa cidade, equilibrando os nossos centros de força negativa, soerguendo a nossa vontade, a nossa fé e a nossa certeza nesse Deus magnânimo, Deus da vida. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.